pesquisa que a gente vai trabalhar nesse curso aqui é uma pesquisa que a gente chama de pesquisa criativa, que é um pouco diferente dessa. Ela é uma pesquisa em que você se mune, você vai atrás de imagens, de filmes, de fotos, de pinturas. Isso é, você vai, de alguma forma, através das imagens, tentar aprofundar o seu tema e aí você fazer um repertório de imagens, onde você vai poder conversar sobre pesquisa de direção de arte, de como poderia ser a cinematografia, de como poderia ser o acting, a edição, como Uhum, poderiam ser os efeitos especiais. Então, de alguma forma, o que esse curso traz, o que a gente chama de pesquisa criativa, que tem algumas aham. pessoas que chamam de pesquisa de referência, tem gente que chama agora de pesquisa visual, é nesse sentido, você não vai atrás necessariamente da realidade, você vai se munir de coisas, de filmes, de séries, de cenas, de narrativas semelhantes às suas, de imagens, para que você vai compondo visualmente toda essa linguagem que é o seu projeto. Eu acho que no curso eles chamavam como pesquisa de referência mesmo. Agora eu tô lembrando que era Então, isso. como é um pouco novo, não que seja novo, é o que eu falei, todo mundo faz. Aham, Diretor de arte faz, fotógrafo faz, mas agora existe o profissional da pesquisa. E aí, então, essa questão da nomenclatura, ela existe mesmo, essa questão. Às vezes as pessoas chamam de visual research, que é a pesquisa da imagem, a pesquisa visual, a pesquisa da referência, a pesquisa da linguagem. Mas tudo uhum, isso engloba esse universo, e é isso que a gente vai tratar nesse curso, assim. aham. Não, maravilha. Ah, legal. E Eu vi que rolou o curso há uns meses atrás, né? Tem foi, pouco tempo. foi super Só- bacana. Você vê que era um curso assim com 9 mulheres. Aham. E eu quase ia fazer, só que eu tava com outros compromissos, acabei não conseguindo fazer. Mas quando eu vi que ia ter de novo, eu falei, não, dessa vez. Foi super interessante mesmo. E dessa vez eu bolei um curso muito semelhante ao outro também. Eu dei apenas algumas mexidas, mas ele é um curso prático e é um curso rápido, então é um curso que exige um envolvimento mesmo das pessoas, sabe? Uhum, A ideia do curso é que, desde o início, né, vocês recebam um roteiro de um curta-metragem, e à medida em que a gente vai aprofundando no estudo do que é a pesquisa, vocês vão entrando em contato com esse projeto, vão desenvolvendo esse projeto, se munindo de referências, até que no final é possível fazer uma apresentação desse projeto, em que cada uma de vocês vai poder, através das imagens, através do recurso das referências e de texto, dizer como você imagina que aquela história pode ser contada. aham. Isso foi super interessante, porque vieram olhares muito diferentes e eu acho que ficou muito claro que a pesquisa ela não é só um instrumento de se aprofundar em determinado tema, né, de se estudar, mas ela também é um recurso visual para você explicar o que você quer fazer, para você explicar a forma como você está vendo aquela história. Então, Uhum. é interessante nesse sentido, sabe? Não sei se ficou clara a minha ideia. Não, ficou sim. Boa. Então, Claro que seria isso. Desculpa, fala. não, ficou claro que é você tentar montar, né, algo do que você vai visualizar ali naquele roteiro, né? Isso, Você já pré-visualizar ele de alguma forma, né? isso. Essa pesquisa serve para isso. Não, e é Ela interessante porque realmente quando eu tenho um pouco de dificuldade, eu acho que por ter começado direto no vídeo, como videomaker, quando alguém me passa algum roteiro para fazer alguma coisa, eu tenho um pouco de dificuldade com roteiros, porque na minha cabeça, tipo assim, é chegar na cena, por exemplo, como no trabalho de videomaker cobrindo eventos, fazendo coisas assim. Então, tem. quando alguém manda um roteiro, para mim parece que dificulta, porque eu imagino que eu tenho que chegar na cena, fazer conforme está ali composto naquele cenário que
tá acontecendo, né? E aí eu tenho essa dificuldade, eu acredito que o curso pode me ajudar a tirar esse ato, né? De Ai, ficar entre o roteiro a e... sua fala, muito interessante. São caminhos diferentes, né, de conceber um filme. Um, você vai ali na situação e diante do que você tem, você já, né, vai elaborando. Esse parte Aham. do pressuposto de que você elabora antes o seu projeto, né? Você pega esse Sim, e é roteiro, exatamente a minha dificuldade. né? É muito interessante. E a pesquisa é um instrumento belíssimo, assim, porque à medida em que você vai vendo, por exemplo, quando você eu vou contando, vou entrar em mais detalhes, mas, por exemplo, à medida em que você vai vendo, uma das etapas, por exemplo, que eu faço muito quando eu faço pesquisa para uma série ou para um longa, é que a primeira etapa do trabalho são pesquisas de filmes que têm narrativas semelhantes. Então, se você está contando uma história de um Uhum. menino que ficou órfão, novo, vamos dizer, um exemplo. Você, à medida em que você vai vendo histórias que passam pela mesma narrativa, que contam, você vai entendendo as várias possibilidades que você tem de contar essa história, vai abrindo um pouco a cabeça, né? Sim, Vendo sim. coisas, e aí você vai se munindo de coisas que para você são interessantes, né? E vai se Sim. diferenciando de outras. Então, a pesquisa tem esse papel de auxiliar realmente no desenvolvimento criativo de um projeto. Né? Você não é uma cópia, você não vai lá para pegar tudo que tem ali e levar com você. Não, não é esse o exercício. O exercício é de você ir vendo, olhando coisas, olhando alternativas para a sua narrativa, para que você possa se munir e criar a sua. Então, é muito rico mesmo, é super legal, assim. Sim. Ah, já estou animada já. É. E tem um outro aspecto também que é interessante, que hoje em dia, por exemplo, o mercado, né, o que ele exige? Quando a gente faz um projeto, por exemplo, de uma série, você tem uma etapa em que você precisa aprovar as ideias com o canal. Né? Aham. Isso, a mesma coisa acontece na publicidade. Você recebe lá o seu roteiro, você vai fazer uma visão sua sobre aquele roteiro, e você vai ter que apresentar para esse canal ou para esse cliente uma maneira explicando como você vai fazer. Isso em termos cinematográficos. Então, você vai falar de edição, de ritmo, de direção de arte, de fotografia. Aham. E a pesquisa, então, que você está ali, à medida em que você vai vendo as coisas vai se aprimorando, depois ela vai ser formatada nesse documento. Que esse documento é uma base, não só para o começo da produção, mas ela também é uma base para que o seu cliente ou o seu canal entenda o que você está fazendo. Aham. Então, esse papel é importante e ele ajuda a gente a ir fixando. Então, quando você chega numa filmagem, você vai chegar com as coisas um pouco mais claras no que você está buscando nessa construção, né? Sim, sim, total. Uhum. Ah, Camila, é isso. O que mais que eu trouxe aqui para a gente dar uma olhadinha? Vamos ver. Eu trouxe essa questão de diferenciamento da pesquisa, né? Qual a pesquisa que a gente vai trabalhar, que tipo vai ser, que eu acho que é bem importante. Trouxe a Aham. questão dos nomes de nomenclatura, falei um pouquinho aqui. Então, o curso vai ter. Então, o que eu pretendo dar nesse curso que eu acho que é importante? São fontes de pesquisa, que eu acho que são coisas Sim. importantes. Aonde é legal você procurar vídeos? Que fonte é boa para você buscar frames de filme? Onde é legal para você ver coisas que estão acontecendo? Isso é, fontes, são coisas que a gente trabalha e que a gente precisa conhecer para poder fazer pesquisa. Aham. Métodos de Nossa. organização também é coisa muito importante, porque existe uma entrega para uma pessoa que está lá do outro lado, e provavelmente esse material que você entregar vai ser manipulado por várias pessoas, não é só o diretor, né? O diretor de arte vai ver, o fotógrafo vai ver. Então, é importante que exista um método, uma organização para que esse material seja entregue, senão a gente perde muito do que a gente está querendo entregar, sabe? Sim, sim. E aí as formas de apresentação, que eu vou mostrar um pouquinho do como é que a publicidade faz essas apresentações, esses keynotes, vou mostrar um pouquinho de alguns show and tells que eu fiz
para série, que mostra um pouco quando a gente já faz a pesquisa e quando a gente tem que organizar ela para passar aí visualmente para um canal ou para um cliente, que também são Uhum. coisas importantes. Sim, sim. Aí uma coisa que eu vou fazer, eu vou dar uma passada rápida, mas que eu acho que é importante, que é sensibilizar o olhar, né? Que eu acho que é uma coisa Uhum. muito importante. Eu acho que existem cursos que a gente poderia estudar isso por anos, mas eu vou Não, passar por isso, porque eu acho para mim importante. é importante, porque como eu te falei, eu tenho mais essa característica de vir da raça, né? Então, os termos técnicos às vezes não são novos para mim, então eu que estou tentando adentrar, então é importante ter essa passada assim em Ai, que bom, cada que bom. termo. Tá bom, eu vou Porque passar sim. muitas vezes eu sei o que é uma composição, mas, tipo, se eu me explicar, não vou conseguir te explicar, entendeu? Eu sei ali no processo, as coisas acontecendo no processo. E aí, acho que pelo fato de eu não vir da área, né, do cinema, não ter a formação no audiovisual em si, então eu tenho um pouco de dificuldade desses termos técnicos, mas o meu conhecimento ali é mais na prática, né, no Ah, fazer. incrível. Acho que o cinema é um instrumento que deve ser usado por todos, deveria ser usado por todas as pessoas. Isso não é essa questão técnica, isso no fundo é uma. Tudo bem, a gente tem que ter um rigor, é uma equipe grande, são muitas pessoas envolvidas, existe uma linguagem, existe uma padronização, mas ao mesmo tempo é muito importante ter o olhar, ter a história que você quer contar. Não se preocupa, Sim. Camila, a gente pega rápido. Aham. Eu fiz um curso recentemente com o Afonso, que foi muito interessante, o Afonso Beato, falando muito sobre esses elementos aqui. Eu vou passar por eles leve, mas qualquer coisa eu te auxilio com uma biografia, porque realmente para falar de composição, poderia passar dias aqui para falar sobre. Mas eu acho que eu consigo super, no outro curso deu certo, a gente passar sobre isso, para que a gente, quando olhe uma imagem na ficção, a gente entende que aquela imagem foi criada e que existe uma gramática entre os elementos que compõem aquela imagem. E essas Uhum. gramáticas compõem uma imagem e dão um sentido para ela. Sim. Então, isso é muito interessante, é uma matéria muito bonita. Assim. Massa. E aí, a outra coisa que a gente vai fazer é o tal do roteiro, que eu acho que é vamos dizer, essa visão de cada um dos alunos sobre esse roteiro, que eu acho que vai ser uma oportunidade muito boa para ir pondo em prática tudo que a gente está falando, porque a expectativa é que vocês leiam, tenham um olhar, vão pesquisando e no final vocês vão ter uma apresentação clara e nítida do que vocês vão querer fazer com esse filme. É isso, aqui está o cronograma do curso, que eu acho que eu vou dar uma mexidinha, mas é coisa básica. Muito Obrigada. obrigada por ter vindo. A gente vai se falando então. Eu vou encerrar por aqui.